Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui diretamente do Decorando a Lei Seca, iniciando a nossa revisão de direito constitucional para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa é uma revisão especificamente voltada para este concurso. Naturalmente, a gente tem em vista a sua prova, que já se avizinha, portanto, agora no dia 2 de abril, e que será realizada pela Banca Vunesp. Naturalmente, a gente conhece o perfil da banca, mas a gente sabe que hoje, por mais que haja um predomínio neste ou naquele estilo de cobrança, não dá para simplesmente negligenciar todas as fontes. Você precisa saber conciliar lei seca, jurisprudência e doutrina básica. Bacana? A gente fala doutrina básica porque, ordinariamente, em regra, não há na prova objetiva um grau de aprofundamento do ponto de vista doutrinário, talvez numa questão discursiva, talvez em fases orais, haja a possibilidade de o examinador verticalizar o assunto, a abordagem e a cobrança. Mas no objetivo a gente coloca aí uma ideia de doutrina básica, bacana? Portanto, vamos começar aqui a nossa revisão sem maiores delongas e a gente vai tratar um pouco de lei seca, um pouco de doutrina, um pouco de jurisprudência, sobretudo as jurisprudências, aquelas que sejam as mais atuais. Bacana? Então vamos aqui, revisão TJ São Paulo, Direito Constitucional, comigo, e a gente inicia aqui a partir de um artigo da Constituição que é bastante cobrado em prova, até porque ele possui uma leitura truncada. A leitura ela pode ser feita aí, na sua tela. Diz o artigo 27 que o número de deputados estaduais à Assembleia Legislativa ele corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Eu costumo dizer que essa é uma redação das mais truncadas que nós temos na nossa Constituição, porque é muito ruim. O seu conteúdo ela é pouco inteligível, é pouco elucidativo. E aí, se cai uma questão na sua prova, perguntando, por exemplo, qual é o número de deputados estaduais em uma Assembleia, ele pode perguntar, por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele vai lhe dar a informação do número de deputados federais, porque essa é a premissa 1. O número de deputados estaduais leva em consideração o número de deputados federais. Ele parte da premissa do número de deputados federais. E aí depois existem outras premissas e outras regras. Para facilitar tudo isso, eu coloquei aqui no slide, para que a gente tenha essa compreensão. São duas premissas que eu chamei aí de P1 e P2. P1 é a premissa 1, que diz que o número de deputados estaduais, como eu já tinha falado, leva em conta o número de deputados federais. P2 é a premissa 2, que diz que, no mínimo, nós vamos ter aí 8 deputados federais, por cada estado e pelo DF, e no máximo nós vamos ter 70. Então essa é a premissa 2. É você lembrar que nenhum estado terá menos do que 8 e nem mais do que 70 deputados federais. Bacana? Bom, fixadas essas premissas, fixadas aí as premissas 1 e 2, passamos para as regras. Também R1 e R2, são duas regras. A primeira vai dizer que de 8 até 12 deputados federais, para você atingir o número de deputados estaduais, basta você multiplicar por 3. Então, é simplesmente isso. De 8, porque 8 é o mínimo, com base na P2. Então, de 8 até 12 deputados federais, para você saber o número de deputados estaduais, é só você multiplicar por 3. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 8 deputados federais, eu tenho 3, vezes 3, 24, triplo, né? 24 estaduais. 9 federais vezes 3, eu tenho 27 estaduais. E assim por diante, 10, 30, 11, 33 e 12, 36. Essa é a ideia. Essa é a regra 1. É muito simples, é multiplicar por 3, de 8 até 12 federais, você multiplica por 3, e aí você acha, e aí você encontra o número de deputados estaduais. Por outro lado, se nós temos mais do que 12 deputados federais, e aí eu tenho, portanto, aí de 13 até 70 deputados federais, aí você vai somar com 24. São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, naturalmente vai ter 70 deputados federais. E aí, tendo 70 deputados federais, você soma mais 24 e você encontra aí 94 deputados estaduais. Ah, e se ele perguntar outro estado, aí você vai aplicar a regra, levar em consideração o número de federais. Se for até 12, de 8 até 12 você multiplica por 3. Se for a partir de 13, de 13 a 70, você vai somar mais 24. Então, 13 mais 24 dá 37, 14 dá 38, 15 dá 39. Se for 50, vai dar 74. Se for 70, que é o que eu creio, se é o caso do estado de São Paulo, pelo fato de ser o estado mais populoso do Brasil, aí vai a 94. Bacana? Então, essa é a lógica, não tem nenhuma dificuldade.
embora o texto de fato seja pouco elucidativo, aplicando essa regra fica tudo mais fácil. Tranquilo? Evoluindo no raciocínio, chegamos aí numa parte teórica, digamos assim. Historicamente, a gente sabe que os direitos fundamentais eles foram idealizados para tutelar, para proteger o indivíduo em face das agruras perpetradas pelo Estado. Então, o indivíduo ele queria se defender de um Estado que se colocava como Estado totalitário, que se colocava como Estado absolutista e opressor, e, portanto, diminuía, oprimia o indivíduo. Então, ele estava acima do indivíduo. Quando o indivíduo invoca os direitos fundamentais para se defender desse Estado, você enxerga uma relação vertical. Alguém de baixo reclamando contra alguém que está em cima, verticalidade. Então, surgem assim os direitos fundamentais no plano eficacial, a partir de uma eficácia vertical, a partir da ideia de que existia uma hierarquia naquele modelo de Estado totalitário, absolutista e opressor. E, portanto, a eficácia vertical dos direitos fundamentais era justamente essa ideia do indivíduo se defender do Estado absolutista, totalitário e opressor. Com o tempo, vislumbrou-se, sobretudo com a chegada da segunda dimensão dos direitos fundamentais, que não era só apenas o Estado que oprimia o indivíduo, porém que o próprio indivíduo, o próprio particular, nas suas relações travadas com seus semelhantes, ele também podia oprimir. E aí vem a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quando eu invoco direitos fundamentais, não mais para me defender do Estado opressor, mas quando eu invoco direitos fundamentais para me proteger do outro indivíduo, para me proteger do outro particular, que igualmente tem a capacidade de oprimir. Bacana. Aí eu tenho uma eficácia horizontal, uma ideia de horizontalidade, uma eficácia, portanto, horizontal desses direitos fundamentais. Porém, posteriormente, percebeu-se que algumas relações, embora privadas, embora não envolvendo o Estado, elas eram marcadas por uma nítida falta de equivalência, ou seja, um desequilíbrio. Não havia equipolência ou equivalência nessa relação, porque essa relação era nitidamente marcada por uma desproporcionalidade de forças. E aí, sobretudo em relações trabalhistas e consumeristas, em que, em regra, você vislumbra na parte mais forte dessa relação fornecedores e empregadores, em regra, você tinha ali do outro lado consumidores e empregados numa posição hipossuficiente. E isso fez com que uma parcela da doutrina vislumbrasse a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Ela não é vertical porque não é perante o Estado, mas ela também não é horizontal porque ela não é perante o outro particular que é igual ao outro particular. Ela é diagonal, porque ela é perante um outro particular, porém que é nitidamente desigual, que é marcada por uma relação nítida de desigualdade, por isso a eficácia diagonal. Acontece que hoje já se fala em uma eficácia vertical com repercussão lateral, isso pode aparecer na sua prova. E o que seria, professor, a chamada eficácia vertical com repercussão lateral? A eficácia vertical com repercussão lateral, idealizada pelo professor Luiz Guilherme Marinoni, ela trabalha com a ideia de que, em algumas situações, o Estado ele deveria editar atos normativos para disciplinar conflitos envolvendo indivíduos particulares. Porém, nem sempre esses atos normativos eles são editados. Então, se o ato normativo ele não foi editado, se o ato ele não foi publicado, se ele não existe, não tem vigência e ele não regula aquela situação, o conflito está instalado. E diante de um conflito instalado, muitas vezes eu tenho que bater as portas do Poder Judiciário, mas eu pergunto quem é o Poder Judiciário, se não o próprio Estado juiz. O Poder Judiciário é o próprio Estado juiz. E é esse Estado juiz que dá a ideia, num primeiro momento, a uma ideia de eficácia vertical. Porque eu bato as portas de um Poder Judiciário que é a face invisível do Estado juiz. E aí eu bato a porta do Poder Judiciário. Mas aí eu pergunto, porque eu quero me defender do próprio Poder Judiciário? E a resposta é não. Não é porque eu quero me defender do Poder Judiciário, é porque eu quero me valer do Poder Judiciário para me defender de outro particular. Ora, se eu quero me valer do Poder Judiciário para me defender de outro particular, eu tenho eficácia vertical, porém com repercussão lateral. É vertical porque eu vou ao Estado juiz, mas é de repercussão ou com repercussão lateral, porque não é para me defender do próprio Estado, e sim para me defender do outro particular. Tudo bem? Tudo jóia? Essa é a ideia. Não se esqueçam, uma perspectiva doutrinária. Falamos de lei seca, falamos de doutrina, mas vamos avançar e voltaremos também aqui a falar de algum ponto ou outro sobre essas fontes, mas também precisamos falar de jurisprudência, porque cada vez mais tem sido cobrada nos certames. Então, essa é a ideia, conforme mencionei. Os panoramas eficaciais trazem a ideia de eficácia vertical, eficácia horizontal, eficácia diagonal e eficácia vertical com repercussão lateral. Bacana?
Aqui uma perspectiva de direitos humanos, uma perspectiva de direito internacional que protagoniza hoje, inclusive, provas de âmbito estadual, como é a sua, e essa lâmina aqui ela tem por objetivo que a gente compreenda a posição dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. É bem verdade que, historicamente, eles tinham essa posição de lei ordinária. Ocorre que a Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, ela inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º. E o parágrafo 3º do artigo 5º veio a dizer que os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, não qualquer todos, apenas aqueles que versem sobre direitos humanos, e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, com 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí, tudo que for aprovado dali em diante, né, de 8 de dezembro de 2004, da inserção do parágrafo 3º no artigo 5º, dali em diante, ali, aprovado nos termos do procedimento das emendas, teriam status equivalente às emendas, status constitucional. Entretanto, uma dúvida que ficou foi a seguinte: e aqueles outros tratados de direitos humanos que já tinham sido incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, porém sem passar por esse procedimento que sequer existia à época? Qual será o status desses tratados? E mais, e até hoje, pós-emenda 45 de 2004, pós-parágrafo 3º no artigo 5º, se eu tiver, por exemplo, um tratado que não consiga vencer a barreira do procedimento das emendas, que é um procedimento mais complexo, formal, solene e dificultoso, se ele não passar pelo código de aprovação, que status ele terá? Aí a ideia é muito simples. O Supremo, depois de muito debate, foi chamado a se manifestar, e a posição que você leva para a prova, naturalmente, é a posição do Supremo Tribunal Federal. No sentido de que os tratados de direitos humanos hoje só podem ter 2 posições no Brasil. Se passar pelo procedimento das emendas, serão equivalentes a elas. Mas se não passar pelo procedimento das emendas, seja porque já eram anteriores a 2004, seja porque posteriores a 2004 não conseguiram vencer aquele trâmite, eles terão uma posição intermediária de direito supralegal. Eles não mais terão aquela posição antiga que eles tinham de lei ordinária, não mais. Porém, eles também não serão automaticamente elevados ao status de emenda constitucional, ao status constitucional. Automaticamente não. Então, eles ocupam uma posição intermediária. Posição intermediária é essa, chamada de direito supralegal. Supra, acima. Legal, lei. É porque é acima da legislação ordinária. Porém, continua abaixo da Constituição Federal. Essa posição, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica. Ele adquiriu status de direito supralegal acima da legislação ordinária, porém abaixo da Constituição Federal, porque ele já tinha ingressado no ordenamento jurídico brasileiro antes de 88. Então ele não passou pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Ficou claro? Essa é a ideia. Mas qual é a pergunta que a prova pode me fazer, professor? A pergunta que a prova pode lhe fazer é: quais são os tratados? Quais são os tratados que, pós-emenda 45 de 2004, portanto, já conseguiram vencer o procedimento do 5º parágrafo 3º e adquirir status equivalente às emendas constitucionais? Que tratados são esses? Nós temos aí a Convenção de Nova York para as pessoas com deficiência, Convenção de Nova York das pessoas com deficiência, o seu protocolo facultativo, que é um outro documento que aí já conta como 2 aqui, não é? O protocolo facultativo à Convenção de Nova York das pessoas com deficiência. Nós temos o Tratado de Marrakech, que versa sobre o direito de acesso às obras de arte por pessoas com deficiência visual. E nós tivemos mais recentemente a Convenção da Guatemala, que traz a Convenção Interamericana contra o Racismo. Essa aprovada mais recentemente, no ano de 2022. De modo que eu entendo que esse é um tema que tem grande potencialidade de incidência em prova, sobretudo por se tratar de algo que mexe com o direito internacional e o direito interno, e que é recente porque trata-se da última inserção de Tratado Internacional de Direito Humano com status de emenda constitucional. Então eu coloco aí na tela para que você perceba, nós já tínhamos a Convenção de Nova York das pessoas com deficiência, tínhamos o seu protocolo facultativo, tínhamos o Tratado de Marrakech, que versa sobre o acesso a obras por pessoas com deficiência visual, obras de arte, e o mais novo, que como eu mencionei, é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Convenção da Guatemala. Portanto, esse é um tema da maior importância, para o qual, portanto, chama a sua atenção. Beleza? Agora vamos aos julgados. Como mencionei, há julgados relevantes que precisam ser enfrentados para que a gente consiga aqui se conectar com a agenda do dia dos tribunais superiores, seja STF, seja STJ, mas sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí um primeiro julgado que vai dizer que a Procuradoria Jurídica Estadual ou Municipal, ela possui legitimidade
para interpor recurso em face de acórdão de TJ proferido em representação de inconstitucionalidade. Bom, a gente sabe que a representação de inconstitucionalidade ela pode ali acontecer em âmbito estadual, tendo por parâmetro a Constituição Estadual. Seu concurso é de âmbito estadual, esse é um tema importante também por isso. E nós sabemos que a Procuradoria não é legitimada no âmbito estadual, quem é o legitimado ali é o governador, por exemplo. O governador de estado ele é o legitimado para a propositura da ação. E em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal ele já tinha sinalizado que quem pode recorrer das decisões não é a advocacia pública daquele ente, mas sim o próprio legitimado, muitas vezes o agente político que apresenta aquele ente, no caso o governador, nesse meu exemplo o governador. Porém, embora essa tenha sido historicamente a jurisprudência do Supremo, mais recentemente, veja, em outubro de 2022, ele disse que a Procuradoria Jurídica Estadual ela poderia recorrer. Isso, de certa forma, inova no particular, mas é uma questão de prova, eu colocaria o posicionamento mais atual. É uma questão pacífica? Não, eu diria é uma questão polêmica. Eu posso mostrar os julgados diferentes? Posso. Mas, repito, eu diria que esse é o último entendimento, e justamente por ser o último entendimento, o mais atual, me parece aquele mais seguro para a sua prova. Olha aí, como eu disse, o tema é polêmico, afinal de contas, o outro julgado de 2021, no ano anterior, dizia que nas ações de controle concentrado, somente os legitimados para a propositura da ação estão aptos a recorrer. Ou seja, o município ele não tem legitimidade para interpor recurso nas representações de inconstitucionalidade. Então, olha aí, outro julgado, a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do próprio governador, e não do Estado-membro ou do seu procurador-geral, muito menos dos procuradores do Estado. Mas veja, tudo isso é 2021. Quando você pega o julgado de 2022, aí você tem uma inovação. Você tem inovação no sentido de reconhecer que a Procuradoria Jurídica Estadual ou Municipal, ela possui essa legitimidade para interpor recurso em face de acórdão de TJ proferido em representação de inconstitucionalidade. Então, é um tema pacífico, não, um tema polêmico. Entretanto, me parece mais seguro fazer o quê? Ficar com um posicionamento mais recente. Me parece mais seguro ficar com um posicionamento mais atual. Joia? Evoluindo aqui no raciocínio, nós temos aí, deixa eu avançar, outro julgado, 2022, é inconstitucional por contrariar o princípio da simetria e o que dispõe o artigo 71, inciso 2 da Constituição, norma de Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa competência exclusiva para tomar e julgar as contas prestadas pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. Bom, tinha uma norma da Constituição Estadual que estava fazendo o quê? Atribuía à Assembleia a competência para tomar e julgar contas de todos os poderes. Minha gente, o Poder Legislativo, ele exerce o controle externo no Conselho Tribunal de Contas. Disso todo mundo sabe, com base no artigo 71 da Constituição. Entretanto, o Tribunal de Contas, ele julga as contas dos administradores. Entretanto, quando a gente fala de chefe do Poder Executivo, e somente ele, chefe do Poder Executivo, aí o Tribunal de Contas ele não vai julgar, ele vai emitir um parecer, mas quem vai julgar as contas do chefe, repito, a exaustão, do chefe do Poder Executivo, aí vai ser o Poder Legislativo, no âmbito federal, Congresso Nacional, no âmbito estadual, Assembleia, no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Então, quem julga as contas do chefe do Poder Executivo é o Poder Legislativo. Mas quem vai julgar as contas dos demais administradores públicos, que não o chefe do Poder Executivo, não vai ser o Poder Legislativo, vai ser o Tribunal de Contas. E aí você tinha um dispositivo da Constituição Estadual que violava o modelo simétrico de âmbito federal, que retirava do Tribunal de Contas essa prerrogativa e colocava o Poder Legislativo para julgar tudo, não só as contas dos chefes de executivo, mas as contas dos outros administradores. E é óbvio que o Supremo disse que isso é inconstitucional, porque isso viola a simetria constitucional. Aquela simetria encontrada no âmbito federal. Bacana? Então, muita atenção, julgado dezembro de 2022, recentíssimo. Mas em julgado é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição das Assembleias Legislativas eleitas antes da publicação da ata de julgamento, que foi aí em 2021. Então, o que tinha antes de 2021, beleza, pode manter. A partir dessa data, só é permitida uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo. Ao mesmo cargo. Mas veja, eu posso, depois de uma reeleição sucessiva, continuar na mesa? Posso.
desde que não seja no mesmo cargo, desde que seja outro. Professor, quais foram então as premissas que o Supremo fixou nesse julgamento? Olha aí, as teses fixadas foram essas. Eu vou tirar até aqui o slide, a gravação, a filmagem, né? Para você observar. Primeira tese, ela vai dizer que a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais, ela deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução. Limite esse cuja observância independe de os mandatos consecutivos se referirem ou não à mesma legislatura. Então, pouco importa se essa recondução está sendo dentro ou fora da mesma legislatura. O que importa é que só cabe uma recondução, é dizer, uma reeleição. Essa é a primeira tese. A segunda tese ela vai dizer que essa vedação de reeleição ou recondução, ela aplica-se somente para o mesmo cargo, como eu disse, somente para o mesmo cargo da mesa diretora. Portanto, ela não impede que um membro da mesa diretora ele se mantenha no órgão de direção desde que em um outro cargo, desde que um cargo distinto. Então, se eu era, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa do meu estado e fui isso por 2 mandatos consecutivos, eu não posso ser o presidente de novo. Eu não posso ser o presidente no 3º mandato consecutivo, mas eu posso ser o vice-presidente. Essa é a tese fixada no Supremo. Bacana? Olha lá. Terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, ele deve orientar a formação da mesa de assembleia no período posterior à data de publicação da ata de julgamento dessa ADI, 6524, de modo que não são consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições com burla ao entendimento do STF. Basicamente, o Supremo está dizendo aí nessa terceira tese que, ressalvadas as fraudes, esses novos entendimentos só valem a partir de 7 de janeiro de 2021. Bacana? Então, algo que também é de dezembro de 2022, portanto, na agenda do dia, pelo que eu reputo da maior importância. Mas o julgado, novembro de 2022, ele vai dizer que é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e sobre transporte, e também conferir tratamento diverso do previsto no CTB, é inconstitucional lei estadual, olha aí, seu concurso é de âmbito estadual, é inconstitucional lei estadual que proíbe a apreensão e a remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 150 cilindradas por autoridade de trânsito em razão da falta de pagamento de PVA. Ora, se a motoneta para na blitz do órgão de trânsito e não pagou IPVA, a lógica é essa motoneta ela ser apreendida, afinal de contas ela não está regular para prosseguir. Veio a lei estadual e disse que essa apreensão ela não deveria acontecer. Ela estava proibida, ou seja, a lei estadual ela proibiu a apreensão e a remoção de motonetas que estivessem irregulares com IPVA. O que o Supremo disse? Essa lei estadual que proíbe a apreensão de motonetas irregulares com o seu IPVA, essa lei, ela é uma lei inconstitucional. Bacana? Inconstitucional. Então não pode uma lei estadual proibir a apreensão de motonetas que estejam em débito com o IPVA. Elas podem sim ser apreendidas, porque a lei que veda essa proibição, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma lei inconstitucional. Beleza? É isso aí. Próximo julgado. A sobreposição da propriedade rural com área indígena, ainda que o processo de demarcação não tenha sido concluído, ela inviabiliza a certificação de georreferenciamento. Então, o sujeito ele é proprietário rural. Ele deseja fazer uma demarcação de georreferenciamento na sua terra. É possível fazer essa demarcação de georreferenciamento se há entre a terra desse particular e uma terra indígena uma sobreposição? Não. Ah, professor, mas o processo de demarcação da terra indígena não foi concluído. Pior ainda. Ou seja, não dá para demarcar em georreferenciamento a área do particular sob pena de, daqui a pouco, quando for concluído ali o processo de demarcação da terra indígena, se descobrir que na terra do particular tinha pedaço de terra indígena. Então, para evitar que isso ocorra, caso haja ali sobreposição de propriedade rural com área indígena, ainda que o processo de demarcação indígena ele não esteja completamente definido, concluído, isso por si só já inviabiliza que o proprietário particular ele faça a sua certificação de georreferenciamento. Bacana? Para evitar futuros conflitos envolvendo a terra indígena. Próximo julgado, outubro de 2022, vai dizer que é inconstitucional
por violação dos princípios da simetria e da autonomia dos entes federados, norma de Constituição Estadual que prevê hipótese de intervenção do Estado no município, fora das que são taxativamente elencadas no artigo 35. Isso aqui é um absurdo, na verdade, né? Imagine, você teve uma Constituição Estadual, Rondônia, que trouxe novas hipóteses de intervenção do Estado no município, para além daquelas hipóteses de intervenção estadual arroladas no artigo 35 da Constituição Federal. É óbvio que isso é inconstitucional. Por quê, professor? Porque é evidente que isso viola o princípio da simetria ou paralelismo das formas que deve nortear essa atividade normativa de âmbito estadual. Bacana? Então, foi muito bem-vinda essa jurisprudência. Mais um julgado, outubro de 2022. Os municípios, no limite do seu interesse local e desde que em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes, eles possuem competência para legislar sobre o meio ambiente. Possuem sim. A gente sabe que eles não aparecem no 24 na competência concorrente, porque no artigo 24 só aparece estados, DF e União. Porém, eles têm ali a competência suplementar no artigo 30 da Constituição para tratar de interesse local, inclusive na defesa ambiental. Então, essa é a leitura da competência legislativa do município, sobretudo falando aqui de matéria ambiental. Mas aí vem a pergunta, e se eventualmente colide a legislação municipal com as demais, só que a legislação municipal é mais protetiva? Eu posso reconhecer a legislação municipal? Eventualmente posso. Professor, por que você está falando eventualmente? Porque já teve julgado que disse que mesmo sendo mais protetiva, não haveria de prevalecer a legislação municipal. E como é que eu vou fazer para saber na hora da prova? Não tem como ter certeza. Eu peguei o último julgado, eu peguei o julgado mais recente dessa temática, portanto eu ficaria com ele. Eu já vi julgado para os dois lados, mas eu ficaria com essa ideia aí da predominância da tutela do meio ambiente, na verdade, para além da predominância do interesse, a ideia daquilo que é mais protetivo para o meio ambiente, que é mais ou menos a linha desse julgado aí, que foi o tema 970 da repercussão geral. Olha o que ele diz. Os municípios, no limite do seu interesse, e desde que em harmonia, eu acredito que a chave está aí, desde que em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes, eles possuem competência para legislar sobre o meio ambiente e, caso a sua regulamentação seja mais protetiva, ele pode ter prevalência sobre a legislação federal e estadual. Observe que o julgado ele vai dizer que ele pode ter prevalência. Ele não está dizendo que ele sempre, em todo caso, em toda situação, ele terá mais prevalência. Ele está dizendo que pode ter mais prevalência sobre a legislação federal e estadual. Professor, se cair na minha prova uma lei do município de São Paulo, ela em harmonia com a disciplina do Estado de São Paulo e da União. Ela legisla, porém ela dá um tom mais protetivo àquela matéria ambiental. Ela dá um tom mais protetivo. Ela deve ser válida, preservada, essa disciplina de âmbito municipal? Eu entendo que sim. É o que está dizendo, por exemplo, esse julgado. Bacana? Setembro de 2022 é inconstitucional por violar a competência legislativa privativa da União, lei estadual que obriga a Fazenda Pública a antecipar o pagamento das despesas com diligência de oficial de justiça. Veja, a Fazenda Pública ela tem o dever de antecipar pagamento de despesas com diligência de oficial de justiça? A resposta é sim. Ela tem esse dever. Aí você fala, por que é inconstitucional? Porque quem tem que dizer isso não é a lei estadual. Quem tem que dizer isso é a legislação federal. Bacana? Então, e ela já diz, então a lei estadual ela está entrando numa seara que lhe é estranha, por isso ela não deve prosperar. É só isso. Mas veja, o erro aí, a inconstitucionalidade aí não está no fato da necessidade da Fazenda Pública ela antecipar o pagamento da despesa com diligência de oficial. De fato, ela tem que antecipar. O problema aí está não nessa necessidade de antecipação, mas sim no fato da legislação estadual estar entrando neste terreno que lhe é estranho. Tudo bem? Tudo jóia? Então, dentro dessa ideia, o que nós temos? Olha aí, mesmo tendo a lei estadual sido declarada inconstitucional, o Estado ele continua obrigado a antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça. Isso porque esse é o entendimento sumulado do STJ, inclusive tem essa súmula 190 aí, na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
compre a fazenda pública, antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com tratamentos oficiais de justiça, além de também se encontrar julgados antigos do âmbito do STF. Ou seja, o Estado continua obrigado, mas não por conta da lei estadual. A lei estadual não poderia versar sobre isso. Joia? Mas o julgado, esse 2016, porém, é um tema sempre presente. É possível a impugnação em sede de controle abstrato de constitucionalidade de leis orçamentárias. Durante muito tempo se debateu se as leis orçamentárias poderiam ser questionadas, porque, muito embora elas tenham a veste de lei, elas trazem ali conteúdo mais concreto, conteúdo material. Mesmo assim, pode. O entendimento que prevalece é este, é de 2016, mas é o que prevalece, é o prevalecente. Você tem aí que é possível a impugnação em sede de controle abstrato de constitucionalidade de leis orçamentárias. Ok? Da mesma forma que o julgado 2016 continua plenamente aplicável hoje de um tema que protagoniza qualquer prova de direito constitucional. O professor me deu um tema que com certeza vai estar na minha prova, controle de constitucionalidade. Isso é certeza absoluta. É praticamente impossível não cair uma questão de controle em uma prova dessa magnitude. Beleza? Então você tem aí que alguns legitimados precisam de procuração. Quem precisa de procuração, professor? Precisa de procuração o partido político com representação no Congresso Nacional, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Eles precisam de procuração. Isso para o controle de âmbito federal, né? E essa procuração tem que ter poderes específicos? Tem. Em que termos? O Supremo já disse. Não pode ser uma procuração genérica, não pode ser uma procuração dizendo que é para atuar no controle concentrado. Tem que dizer qual é a ação que será ajuizada e qual é a lei que será atacada. Eu assessorei a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia no controle de constitucionalidade e lá a exigência era grande. Lá você tinha que dizer, inclusive, qual era o artigo dessa lei. Nos julgados do Supremo, eu vejo até a lei. Eu vejo que você tem que dizer que é uma procuração para o controle de constitucionalidade ajuizando ação tal em face da lei tal. Não vi na exigência do Supremo a necessidade de apontar até o dispositivo. Por cautela, na prática, eu colocaria. Né? Se fosse atuar novamente no controle, lá eu atuava assessorando a PGJ, que é uma legitimada da DI estadual. Mas, no Supremo, o que nós temos aí? Nós temos que a ideia é apontar pelo menos o diploma normativo que está sendo atacado. Esse é um julgado, eu vou colocar só a tela aqui para que você enxergue melhor, muito importante. Mas eu quero que você comece de baixo para cima. Eu quero que você comece da súmula vinculante número 2. Olha o que diz a súmula vinculante 2. Ela vai dizer que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Bom, então eu tenho que, se lei ou ato normativo estadual ou distrital dispuser sobre sistema de consórcios e sorteios, bingos e loterias, essa lei ela é inconstitucional. Posso marcar isso na prova, Éden? Pode. Com tranquilidade? Com tranquilidade. Por quê? Porque é a súmula vinculante do STF. Mas o cuidado que você deve ter com essa súmula vinculante é porque tem um julgado no informativo 993, que é de 2020, e que diz que essa competência que é da União para legislar exclusivamente sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive loterias, ela não impede a competência material administrativa para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou até municipais. Mas veja, ela não só não impede a competência material administrativa, como ela também não impede a competência regulamentar dessa exploração. Observe, eu vou chamar a tela para mim, para que você perceba, a competência para legislar sobre o sistema de consórcios, sorteios, bingos e loterias realmente é de âmbito federal, competência da União. Mas essa competência para legislar, ela não afasta a competência material para administrar ou ainda a competência regulamentar, que é diferente de legislar em caráter primário, abstrato, inovando no ordenamento jurídico. Ela não afasta a competência regulamentar ou material, administrativa, de estados, naturalmente o DF, e municípios. Bacana? Então, muito cuidado. É preciso harmonizar o entendimento da súmula vinculante número 2 do Supremo Tribunal Federal com esse julgado do informativo 993. Beleza? Então, voltando aqui, 993. É isso mesmo. Olha lá, é constitucional, norma estadual que, a pretexto de proteger a saúde pública, obriga a prestadora de serviço de telefonia e de internet a inserirem na fatura mensagem de incentivo à doação de sangue. Não tem nenhuma ofensa aí, não é? Obrigar empresas de comunicação a inserir na fatura mensagem de incentivo à doação de sangue. O Supremo disse que isso é constitucional, não tem ofensa nenhuma, beleza? O que nós temos aí?
É inconstitucional por violação à simetria e à competência da União para legislar sobre o tema, uma norma da Constituição Estadual que amplia o rol das autoridades sujeitas à fiscalização direta do Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Qualquer coisa sobre crime de responsabilidade, a competência legislativa é privativa da União. Inclusive tem uma súmula vinculante, salvo engano, a súmula vinculante 46, que vai dizer que a competência legislativa privativa da União dispor sobre crime de responsabilidade. Beleza? Então, lei estadual, Constituição Estadual não pode. É inconstitucional por violar o 22.1, norma distrital que obriga sindicatos a divulgarem na internet prestação de contas das verbas recebidas a título de contribuição confederativa, sindical e de outros recursos recebidos do DF, porque não se admite que um ente federativo diverso imponha espécie de obrigação tributária acessória aos entes destinatários da exação. Julgado 2022. Outro julgado 2022. É inconstitucional norma estadual que proíbe concessionária de serviço de telecomunicação de ofertarem e comercializarem serviço de valor adicionado. Então, se uma concessionária de telecomunicação quiser oferecer e vender um serviço de valor adicionado, é óbvio que isso está dentro da liberdade de iniciativa e a lei estadual que quiser proibir isso é inconstitucional. Assim como é inconstitucional por violar a competência do município, lei estadual que concede por período determinado isenção de tarifa de água, esgoto e de energia elétrica a consumidor residencial, industrial e comercial. Porque não cabe às leis estaduais interferir em contrato de concessão de serviço, seja ele federal ou municipal. Então, se o contrato é federal, se o contrato é municipal, não cabe uma lei estadual interferir. Eu tenho um contrato de concessão de âmbito municipal. A lei estadual quer interferir nas cláusulas? Não dá. Se ele for federal, também não dá. Ela mexe no seu, mas não dos outros entes federados. Isso também foi de 2022, isso é muito importante. Bacana? Da mesma forma que é inconstitucional, por violar a competência da União para legislar sobre direito civil, a norma estadual que impede as instituições particulares de ensino superior de recusar matrícula de estudantes inadimplentes e cobrar juros e multa de correção monetária e outros encargos durante a calamidade pública da Covid. Minha gente, o Covid foi uma situação calamitosa, como o próprio nome sugere, um estado de calamidade pública. Mas isso fez com que alguns entes federados surtassem do ponto de vista jurídico. Em que sentido, professor? Uma lei estadual ela queria proibir as instituições de ensino de cobrar dos inadimplentes, ou recusar matrícula, ou cobrar juros, multa e correção monetária, no contexto daquele período. Mas veja, o ente particular, ele sobrevive desses valores. Se esses valores eles não forem pagos, aí não vai ter escola para quem está pagando e nem para quem não está pagando, não vai ter para ninguém. Ok? Então, é óbvio que todas as vezes em que nesse contexto pandêmico, com todo respeito à situação que a pandemia merece, mas todas as vezes que um ente federado ele quis intervir por meio de lei na economia, no sentido de proibir as instituições ou empresas de cobrarem ou até obrigar a conceder serviços gratuitos de maneira desmedida, isso foi declarado inconstitucional. Porque essas empresas não têm recursos infinitos, não. Os recursos são finitos. E se libera geral, uma hora acaba. Aí não vai ter para ninguém. Essa é a lógica. Beleza? Então, foi considerada inconstitucional. Como são formalmente inconstitucionais, atos normativos dos estados que dispõem sobre atividades que de alguma forma mexam com o setor nuclear. É óbvio que a dica para a sua prova é qualquer matéria nuclear que apareça na sua prova é uma matéria de âmbito federal, uma matéria de competência da União, seja para administrar, seja para legislar. Beleza? Estados, municípios e DF não podem versar sobre matéria nuclear. É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores de serviço de ensino e telefonia a obrigação de estender benefício de novas promoções aos clientes preexistentes. De novo, você tem aí uma lei estadual que quer proibir as empresas de darem benefícios só para os novos, quer obrigar que elas dêem para os antigos. Então imagine, você é da operadora Vivo há 1000 anos, você já está na operadora Vivo há 1000 anos, ou seja, há muito tempo. E aí a Vivo, para atrair novos clientes, fala, olha, quem entrar agora vai ganhar 1 mês de isenção tarifária nas chamadas interurbanas, por exemplo. A lei estadual queria obrigar que essas promoções fossem concedidas para todos. Não só os novos clientes que ingressassem a partir da promoção, como para os antigos. Minha gente, isso aí viola a própria gerência, a própria política comercial das empresas. E a lei estadual não pode se imiscuir nesse particular, beleza? Então, essa é a lógica, essa é a ideia. É formalmente inconstitucional a lei estadual que estabelece obrigações referentes a serviços de assistência médico-hospitalar
que interfere nas relações contratuais estabelecidas entre operador de plano de saúde e usuários. Da mesma forma, é a lei estadual querendo meter o bedelho em relações contratuais de operadores de plano de saúde particulares. Em regra, não pode. O Estado que edita a lei concedendo meia entrada para professores da rede pública estadual de ensino, ele atua no exercício de sua competência suplementar. Ao não incluir na meia entrada professores da rede privada, ele não ofende a isonomia. Ou seja, ele não incluiu professores nem da rede privada, nem aqueles vinculados às instituições federais de ensino. Ele só colocou os professores da rede municipal e estadual. Pode ou não pode? O Supremo diz que pode. É uma lei estadual que diz, olha, nesse estado, imagine que fosse uma lei do estado de São Paulo, e que dissesse todos os professores da rede pública estadual de São Paulo e da rede municipal vão ter meia entrada. Mas aí vai ficar de fora os professores da rede particular de ensino, e vai ficar de fora os professores da rede federal. Questionaram a constitucionalidade dessa lei no Supremo. O Supremo falou, isso não tem nada de inconstitucional. Por que não tem nada de inconstitucional? Por um motivo simples, porque os outros professores, seja da rede privada, seja de âmbito federal, eles estão vinculados a uma disciplina jurídica diversa. Simplesmente por isso. O regime deles é um regime diferente. Então não há nenhum impedimento. Essa lei, ela é constitucional. Beleza? Olha aí, é constitucional. É válida a lei estadual que obrigue empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo no atacado a fornecer atendimento telefônico gratuito aos seus clientes, o famoso SAC. É válida essa lei? Aí é válida. Por quê? Porque ela já tem esse SAC. Aí, se ela já tem SAC, coloca atendimento gratuito por telefone, beleza? É inconstitucional a lei estadual que vede a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário inadimplente de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. De novo, a lei estadual queria impedir a empresa de colocar no serviço de proteção ao crédito os consumidores inadimplentes. Mas é para isso que existe o cadastro de proteção ao crédito, para colocar os inadimplentes. Se a lei estadual proibir isso, então não precisa ter um cadastro de proteção ao crédito. A lei foi considerada inconstitucional. É esse feeling que você tem que levar para a prova, porque eu também tenho certeza, da mesma forma que eu disse que vai cair controle, vai cair questão referente a essas divergências sobre competências envolvendo os entes federados. Você pode ter certeza. Bacana? Evoluindo o raciocínio para fechar aqui alguns macetes e dicas finais. Bom, você quer na sua prova brasileiros natos? Basta você lembrar do processo mnemônico da técnica de memorização mp3.com. Se a sua prova perguntar quem são os brasileiros natos, professor, mp3.com, em que M são os ministros da STF, P3 são 3 P's, é o presidente da República com seu vice, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. .com, C-O-M-C, os membros da carreira diplomática, O, oficiais das Forças Armadas e M, ministros de Estado da Defesa. Segunda dica, competência. Competência é um tema, como você viu, está na agenda do dia da jurisprudência, ele vai cair na sua prova. De um modo geral, para além desse conhecimento jurisprudencial que nós apresentamos, você lembra que a competência da União, ela ordinariamente, ou seja, em regra, ela se relaciona com as palavras que eu coloquei aí. Estrangeiro, guerra, federal, moeda, postal, sílaba 1 de União, transporte, energia, IBGE e DFT. Sílaba 1 da União seria autorização, concessão, permissão para serviço de radiodifusão, telecomunicação, navegação, extradição, expulsão, naturalização, classificação do programa de versão que passa na televisão, tanto a competência da União, inclusive desapropriação. É isso. E o que é o princípio da repetibilidade no processo legislativo? O princípio da irrepetibilidade no processo legislativo é aquele que vai dizer que se um projeto de lei for rejeitado ou havido por prejudicado, ele somente poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa. Isso vale para projeto de lei, isso vale para PEC, proposta de emenda, isso vale para medida provisória. Se for rejeitada numa sessão legislativa, só pode ser reproposta na próxima sessão legislativa. Isso é a irrepetibilidade no processo legislativo. Tem exceção, professor, para medida provisória? Não. Para emenda constitucional, não. Mas tem exceção para o projeto de lei. Então, o único que admite exceção é o projeto de lei. E desde que seja o quê? Pela deliberação da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Se houver deliberação da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso, ele poderá ser reproposto na mesma sessão legislativa. Bacana? E se você tiver tempo, o que eu recomendo? Ler todas as súmulas vinculantes. Eu também acho que é praticamente impossível não cair nenhuma súmula vinculante. Eu leria aí artigos 5º, 21 a 24, 37 a 39, 92 e 105. Veja, são poucos artigos. Também acho que é quase impossível não cair nenhum dos artigos que aí estão listados, embora eles sejam poucos.
e eu leria as últimas súmulas do STF e do STJ, coisa que também acho impossível não cair alguma dessas duas últimas súmulas. Beleza? Então, minha gente, é isso aí. Eu quero finalizar aqui desejando uma boa prova para todos vocês. E desejando uma boa prova, eu quero dizer para vocês que quem estudou, quem fez sua parte, já revisou ou está revisando, sabe o que fez o que tinha que ser feito. Então agora é chegar lá com a cabeça, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, como diria Patofu. Então que vocês possam ir para a prova com a mente quieta, com a espinha ereta e com o coração tranquilo e que vocês possam ter uma excelente prova, tá bom? Um grande abraço, boa prova, bons estudos e conte conosco. Valeu, galera!